Abraão, Isaac, Jacó, José, tiveram essas raízes, tiveram esses fundamentos. Não era para eles tomar rumo errado, não era para eles tomar rumo de direita, rumo de esquerda, não era para eles tomar esse rumo. Porque eles foram bem ensinados, eles foram bem instruídos, e eles tiveram raiz forte, fundamento forte para segurar eles. Porque o irmão Brana disse que Abraão, fé, Isaac, o amor, Jacó, a graça, José, a perfeição, esses quatro foi base. Vamos dizer que foram a raiz. Eles foram raiz de uma construção. Foram alicerce de uma construção. E Deus trouxe os profetas construídos em cima dessa base, que era Abraão, Isaac, Jacó e José. Deus trouxe os quatro como base, como alicerce, e construiu em cima os profetas. E depois veio João Batista como pescoço desse corpo e Jesus como cabeça. Isso aí não é ensinamento meu, é ensinamento do William Branham, do profeta. Isso se encontra na mensagem A Obra-Prima, esse ensinamento desse corpo formado pelos profetas, desse pescoço que era João Batista, porque o pescoço vai a cabeça virar. E como Deus olhava para Israel, era a hora agora de Deus olhar para o mundo, olhar para o universo. Para isso ele precisava de um pescoço, porque você precisa de um pescoço para mexer a cabeça, para virar a cabeça, olhar aos lados, você precisa de um pescoço. E João Batista foi esse pescoço. E que ele virou Jesus para olhar ao gentil, para ver o mundo, para ver o universo. Não olhar só para Israel. Tanto é que Jesus falou para os discípulos: vocês vão pregar para o judeu e samaritano, mas vocês não vão para o gentil, porque não era a hora ainda de ir. Porque qual é que era a hora de ir? No Calvário. No Calvário ele ia olhar para o gentil, porque tinha um pescoço para fazer ele olhar, que era João Batista. A missão de João Batista foi uma missão muito grande, vamos dizer, de muito privilégio, ao ponto que o Senhor Jesus disse que, nascido de mulher, ninguém era igual a ele, por causa da missão que foi dada a ele. Ele que lavou o cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. João Batista lavou o cordeiro no Jordão. Ele lavou o cordeiro, batizou o cordeiro. Ninguém fez isso. Grande profeta como Isaías, Moisés, Jeremias, Ezequiel, grande profeta que foram, mas não tiveram esse privilégio de pegar Jesus e batizar Jesus. E João Batista teve esse privilégio único. E ele que apresentou Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa fila de homens batizando mulher, ele olha no meio da fila e reconhece Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro.
e não somente reconhece, como apresenta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O irmão Branham, ele dá mais para João Batista do que simplesmente um pescoço que virou a cabeça de Jesus para olhar para o mundo. Ele dá mais. Ele fala que João Batista foi também um eletricista que tirou o fio da lei e colocou o fio da graça no lugar. João Batista subiu no poste, foi no grande transformador e cortou o fio da lei e colocou o fio da graça no lugar. E diz que quem fez essa troca de fio foi João Batista. Ele disse que foi João Batista que fez essa troca de fio. E o João Batista, irmão Branham disse que ele foi treinado 30 anos de treinamento e Deus só usou ele 6 meses. Ele só foi usado 6 meses. Mas foi treinado 30 anos e foi usado 6 meses. Aí o irmão Branham até fala para a Meda, Deus treinou João Batista 30 anos e usou só 6 meses. Aí a Meda falou assim, às vezes ele usa só um dia. Ainda que João Batista ele usou 6 meses, mas tem vez que ele usa só um dia. Tem pessoa que ele usa só um dia. Mas é um dia marcante, é um dia que vale a eternidade. É um dia que vale a eternidade. Às vezes Deus pode usar a gente só 1 hora na vida, mas essa hora marca uma eternidade. É uma hora de arrependimento, uma hora de altar, uma hora de lágrima. Quanto tempo ele usou aquela mulher que lavou o pé dele com as lágrimas, enxugou com o cabelo? Não usou mais do que 10 minutos, mas ficou marcado para a eternidade. Ficou marcado pela eternidade o que ela fez. Mas eu ia falando um pouco mais de João Batista, que ele foi o último profeta dado ao judeu. Depois Deus ia começar com o gentil e abrindo a cortina ao gentil com Jesus. E Jesus foi profeta. A samaritana disse, vejo que tu é profeta. Se João Batista é o último. Então não dá lugar para Jesus. Mas ele foi o último ao judeu, o último da lei, que muitas pessoas não entendem. Mas João Batista foi o último profeta. Claro, para a lei foi o último. Para Israel foi o último. Mas Deus nem tinha começado ainda com o gentil. Que ele começou em Atos 2:38. Ali que ele começou com o gentil. Abrindo a cortina com Jesus. E dando continuação com Paulo, porque Paulo foi um profeta. Foi ele que profetizou que no último dia ia ser dia difícil, que os homens iam ser avarentos, amantes de si mesmo. Isso aí é profecia de Paulo. Isso aí é profecia de Paulo. Então ele era profeta. Então, João Batista, ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o dia de Elias que eu estava falando, enfrentando Jezabel, já é um dia diferente. Já era um dia de perseguição, era um dia que tinha que provar que só o Senhor era Deus, porque até então o povo estava todo alvoroçado, confuso, porque Jezabel confundiu eles. O povo de Israel, meu querido irmão ouvinte, ele era um povo que eles tinham uma facilidade de ser enganado. Eles tinham uma facilidade de ser enganado. Eu não sei porquê, mas com facilidade Israel deixava Deus. Eles trocavam Deus. Veja bem, quando Moisés chega lá no Egito e traz 10 pragas sobre o Egito, 10 pragas visíveis, 10
pragas notadas, sendo que nenhuma chegou na cidade que eles moravam, aquela cidade de Góis. Nenhuma praga chegou lá, porque Deus fez um muro ao redor deles e não deixou as pragas chegar na cidade que eles estavam. E eles provou isso, ele viu isso. E com nada, parece que amolecia o coração daquele povo judeu. Nada levava a eles a reconhecer Deus como o único soberano. Parece que nada conseguia. E aquelas 10 pragas que caiu sobre Egito e não caiu sobre eles, que nem aconteceu com Gideão. Olha bem, quando Deus falou para Gideão libertar Israel, Gideão com dificuldade de ir, ele quis o sinal para ter certeza que Deus estava com ele, né? Para ter certeza. Não que ele tinha dificuldade com Deus, ele tinha dificuldade com ele mesmo. Porque a dificuldade com Deus não existe. Porque Deus prova a cada instante que ele é Deus. A dificuldade está em nós. E ele falou, se o Senhor é comigo, então que eu velo. É um pano que ele colocou no chão. Com o velo que caia sereno à noite e moia toda a terra, mas não moia o velo. Deus estendeu o velo lá. Outro dia cedo ele foi ver toda a terra molhada, o velo enxuto. Não caiu uma gota de sereno no velo. Deus falou, tá vendo? Eu fiz uma cerca em volta do velo, que o sereno não caiu no velo. Aí falou, agora eu quero o contrário. Agora eu quero que o velo moia e a terra não. Agora eu quero o contrário. Ponhou o velo lá de noite. Outro dia ele foi lá, aquele velo, aquele pano, podia torcer que saía água e a terra seca. Aí Deus falou para ele, agora tá bom, agora você tem confiança que eu posso molhar a terra e não molhar o velo, que eu posso molhar o velo e não molhar a terra. Ele falou, ainda estou com dificuldade. Ainda estou com dificuldade. Aí Deus falou, então você vai, pega o seu homem, seu moço que acompanha você, e você vai lá no vale onde está o inimigo descansando, que eles estão tudo lá, se preparando para guerrear. Eles estão repousando lá, você vai lá de noite, você ouve o que eles falam. Ele foi com o moço dele quietamente, sem fazer alarme algum, e ficou ele com o moço dele vendo eles dormir, tudo dormia. E teve um que acordou e chamou o colega que estava ao lado e falou, eu sonhei um sonho. O que você sonhou? Eu sonhei que eu vi descer sobre o nosso arraial um rolo e macetou todo mundo. Aí o outro falou assim, isso aí é a espada de Gideão. Esse sonho aí está mostrando que nós vamos ser eliminados. Aí Gideão voltou, Deus falou para Gideão, o que ele falou lá no sonho? Falou que viu um rolo descendo, eliminando o vale todo, todos eles. Falei, então, Gideão, o próprio colega interpretou o sonho, que aquele rolo era você derrolando sobre Israel, sobre o inimigo, macetando tudo. Ele teve o sonho, deu o sonho e a interpretação. E ele próprio disse que é você, próprio inimigo. Você vai agora? Agora eu vou. Precisou Deus trazer 3 coisas para ele: velo seco, velo molhado, sonho, interpretação do próprio inimigo, para ver se de alguma maneira ele criasse coragem de guerrear. E que ele foi, e guerreou e venceu.
Mas ele era difícil. Ele era difícil. Aí, quando ele sai do Egito, abriram o Mar Vermelho, formando um caminho no meio do mar, um caminho de terra seca, não era caminho lamacento, mas um caminho de terra seca. Aquele mar veio um paredão lado a lado, um paredão de água. Você vê paredão de cimento, você vê paredão de pedra, paredão de terra, mas paredão de água, você já viu paredão de água? Por Deus, veio um paredão de água, lado a lado. E eles passaram no meio e chegou no outro lado. E o mar fechou. E fechou em cima dos cavaleiros de Faraó e matou tudo. E jogou o corpo dele na praia do mar, inclusive do carrasco. E Moisés mostrou para eles. Olha aí os carrascos que torturava vocês todos mortos. Olha pela última vez, você não vai ver mais. Você não vai ver mais carrasco. Tem coisa que Deus mata e mostra para nós, para a certeza absoluta, que nós não vamos mais ter aquilo na nossa vida. Foi o que ele fez. Aquilo é um ponto para o pecado, cigarro, aponta para a bebida, aponta para a vício, que Deus mata e mostra para nós, seu inimigo está morto. Você não passará mais por isso. Você não terá mais esse carrasco das suas vidas. Que é carrasco, viu? Que o cigarro tem 19 tipos de veneno. E um deles é o câncer. A bebida, toda bebida, elas são carrasco. Quanto lar não é dividido, quanto casamento não é desmanchado, quanto a morte não é executada, todo pelo fruto da bebida alcoólica. Quantas pessoas não têm deixado lar, têm deixado esposa, boa família, os filhos têm abandonado, dominado pela droga. Isso está acontecendo hoje. São carrascos na vida das pessoas. Mas Deus mata. Deus mata e mostra que ele matou. Deus mata e mostra que morto. Deus mata e mostra. Então, como disse as pessoas, mata a cobra e mostra pau. Deus não. Deus mata a cobra e mostra a cobra morta. Ele mostra a cobra morta. Não mostra o pau, não. Mostra a cobra morta. Deus mata o pecado e mostra o pecado morto, mostrando para você que ele não vai te perturbar mais. Seja ele o câncer, seja ele a tuberculose, seja ele a depressão, seja ele a angústia, o desânimo. Deus mata e mostra para você que ele matou. E que você agora só tem que deleitar. Que você agora só tem que ter prazer na liberdade que Deus traz. E banhou Israel naquele deserto. Nós fala deserto. Mas como que era deserto se tinha uma fonte de água? Uma água fresca. E não era uma fontinha que precisava do canecão para tirar água. Era uma fonte que os animais tomavam. Uma fonte que corria água, não sei quantos 1000 litros corria por minuto naquela fonte. Porque Deus não dá nada por miséria. Deus não dá nada para dificuldade. Deus dá tudo de sobra. Ele mostrou isso nos 5 pães e os 2 peixes. Além de matar a fome da multidão, ainda sobrou 12 cestos. Deus faz para sobrar. E Deus dava água de sobra naquela fonte. Tinha uma serpente de bronze para curar a enfermidade deles quando a serpente abrasadora ferrava eles no deserto. Deus levantou a serpente de bronze para tirar o veneno da outra. Deus trouxe maná, comida de anjo para eles comer. Sombra durante o dia e sombra fresca como um ar-condicionado. Ar-condicionado, você fala que o ar-condicionado foi inventado agora? O ar-condicionado foi inventado lá no deserto. Lá no deserto já tinha um ar-condicionado sobre o povo de Israel.
É Deus. O homem nunca faz nada primeiro do que Deus. Quando o homem faz, Deus já fez. E durante a noite a coluna de fogo clareando para ele. Ninguém ficava no escuro. Aquela coluna de fogo clareava para ele. Não faltou nada para ele. Tinha Moisés como profeta, tinha Arão como sacerdote. Mas não é que eles foram fazer a bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro era Deus deles, que tirou ele do Egito. Não foram fazer dançar ainda ao redor do cordeiro de ouro que eles fizeram. Era um povo fácil de ser enganado. É um povo que não aguentava a prova. Só porque Moisés ficou 40 dias esperando a lei, já foi suficiente para eles se embramar tudo com idolatria. Ele era muito fácil ser enganado por idolatria. Qualquer coisa que ele levantava era Deus para ele. Levantava um bezerro, era Deus para ele. Até a serpente de bronze, mais tarde também, ele idolatra ela. Precisou um profeta de manchar aquela serpente, de moer aquela serpente. Porque ela já não era como um tipo de Cristo para ele, mas já era o próprio Jesus para ele. Nem certa igreja não fala que o pão da ceia representa o corpo de Cristo. Fala que é o corpo. Não é o corpo. Representa o corpo. Mas não é o corpo. O pão não é o corpo. Representa. O vinho não é o sangue. Representa. Mas ele já fala que é. Mas representa. Então, o pastor não é o esposo da igreja. Já viu o pastor ser o esposo da igreja? Se o pastor for o esposo da igreja, a igreja tem que ter prazer com ele. A igreja tem que gerar dele. Se o pastor for o esposo da igreja é Jesus. O pastor é representante, cadê o pão é representante do corpo de Cristo, o vinho representa o sangue, o pastor representa Jesus. Ele é um representante, ele é um eunuco. O eunuco é um homem castrado. Pastor é um homem castrado, por isso que ele é boi. Pastor não é touro. Touro não é castrado. Touro gera. Boi não gera. E o touro é o mesmo boi. Só que uma vez que o touro é castrado, já não é mais touro. Ele já é boi. Porque não gera mais. Ele não gera mais. Mas puxa, aí que ele vai puxar carretão. Aí que ele vai puxar arado. Aí que ele vai puxar a família de cima do carretão. Aí que ele vai ficar manso, aí que ele vai baixar a cabeça. Uma vez touro, ele rebenta a cerca, por causa de uma fêmea, ele rebenta a cerca, ele chifra, ele guerreia, ele luta com outro touro. Mas uma vez que ele vira boi, ele nunca mais briga. Ele nunca mais rompe cerca. Nós tem muito touro. Existe muito touro. Tem pouco boi. Tem muito varador de cerca. Rebentador de cerca. Guerreiro que vive guerreando com o irmão, irmã guerreando com a irmã. Muito touro. Precisa de ser castrado. Circuncidado, né? A palavra castrado quer dizer circuncidado. Deus tem que circuncidar, tirar a carnalidade nossa para parar de ser briguento. Briga com o pastor, briga com o irmão, briga com o irmão. Briga com quem pode brigar. Porque é touro. Ainda não passou pelo castramento. Não passou isso pela a circuncisão. Ser circuncidados. Como Israel era circuncidado. Deus mandou circuncidar Israel. Tirar deles aquela natureza briguenta, aquela natureza de criticar, falar mal dos outros. Essa natureza tem que morrer, essa natureza não presta. Ela não serve para cristão e nem é para cristão. Ela pode ser boa para mundano. Lá para a Ucrânia, lá para a Rússia, lá para aqueles povos que vivem guerreando,
essa natureza de touro está boa para ela. Mas para nós que é cristão, nós temos que ser circuncitado. E a circuncisão é o batismo do Espírito Santo. É o que temos que receber. Ou recebemos o batismo do Espírito Santo, ou perecemos. Porque o batismo do Espírito Santo, ele tira nós de touro, passa nós a boi. Ele tira nós de uma natureza pegajosa, da natureza revoltante, de uma natureza agressiva, uma natureza explosiva, e coloca nós na natureza dócil, da natureza mansa. Então, Deus tem que fazer uma mudança, que nem no caso de Elias. Eu comecei com Elias. Não vou dar para terminar com Elias. Falando do seu ministério, tremendo ministério de desafiar o inimigo, subir no Monte Carmelo sozinho, puxando um boi. Sabe o que é subir um monte puxando um boi? E ele subiu o monte puxando o boi. E chegou lá em cima do monte e falou assim: eu vou provar para vocês hoje. Falou para os balanitas, que era 450, parece. 400 ou 450, coisa assim. Eu vou provar para vocês hoje que só o Senhor é Deus. E hoje vocês não vão descer daqui com dúvida. Hoje eu vou mostrar para vocês que há um Deus que fez o céu, a terra, tudo que existe. E tudo subsiste através dele e para ele. Nada se move. Até Satanás está preso sob o poder de Deus. Satanás não faz nada sem permissão de Deus. Satanás, se ele quiser tirar a vida de uma pessoa, Deus tem que permitir. Se ele quiser pôr a enfermidade numa pessoa, Deus tem que permitir. Ele não faz nada sem permissão de Deus, que Deus venceu ele no Calvário e tirou todos os ferrão dele. Tirou todo o poder dele. Até a chave da morte, do inferno, Deus tirou dele. Deixou ele totalmente desarmado. Deus deixou. Satanás é isso. Mas teve que subir no monte. Elias subiu no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo ele provou que só o Senhor é Deus, matando o boi. E lá no monte Golgota, Jesus subiu também, não ele sendo um boi, levando o Calvário também, que nem Elias levou o boi. E Jesus ali era o boi, subindo o monte, uma cruz na costa, sangrando, sofrendo, sendo pendurado na cruz, para provar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem é que provou que só o Senhor era Deus? O boi. Quem é que provou que só o Senhor é Deus? Jesus. Jesus. Mas tinha um profeta ali conduzindo ele. Tinha um profeta conduzindo Jesus, que foi João Batista. Lá no caso era Elias. Elias que subiu o monte para provar que só o Senhor é Deus. E João Batista apresentou Jesus como boi. Em cima lá do monte ele provou. Só o Senhor é Deus. Porque o balanita também ofereceu um boi. Ele também tinha boi para oferecer. Porque o trigo com o joio, o que o trigo faz, o joio faz. Só que o joio não deixa de ser venenoso. Mas o joio imita o trigo. Então o balanita imitou Elias e ofereceu o boi. E o boi dele secou. O boi dele cheirou mal, o boi dele apodreceu. Mas o de Elias não apodreceu, não. De Elias Deus levou embora. Com fogo, Deus levou embora o boi de Elias. Mas o boi do balanita apodreceu, se tornou comida de urubu. Tornou comida de urubu. É a mesma coisa do altar de Caim, secou. O altar de Caim secou, virou esterco. Mas o altar de Abel não secou, não.
Deus levou embora o cordeiro. Deus levou embora o boi de Elias. Deus levou embora o Jesus do Calvário. E Deus levará nós embora, nós também, porque nós estamos aqui aprovando que só o Senhor é Deus. É para quem prova que só o Senhor é Deus que Deus leva embora. Para aquele que prova que só o Senhor é Deus, um dia Deus leva embora. Deus não deixa aqui, não. Então, irmão, o altar o altar de Abel ficou só cinza. O cordeiro Deus levou embora. Porque Abel provou para Caim que só o Senhor era Deus. E Lia provou para o Balanis que só o Senhor é Deus. E Jesus provou no monte ali da Oliveira, no Gólgota, que só ele era Deus. Que só era Deus. Quando ele provou, Deus levou embora. Quando você aprova que só o Senhor é Deus, Deus leva você embora. Você tem que provar que só o Senhor é Deus. Porque se você fica envolvido em idolatria, vai apodrecer. Que nem apodreceu o altar de Caim, que nem apodreceu o altar dos Baladitas. Apodrece, fica aí para os urubu comer. Porque é idolatria. E tem dois povos aqui, um provando que Jesus é Deus e o outro reprovando. Esse que reprova vai para o urubu, vai secar, vai apodrecer. Apodrecer. Um Deus leva e o outro Deus fica. Um Deus leva, o outro Deus deixa. Um Deus consome, que ele leva para o céu. Quem? Aquele que aprova que só o Senhor é Deus. Só Jesus é Deus. Só Jesus é Deus. Aquele que fica falando que ele é a segunda pessoa, mostrando que ele é três, vai ficar aí. Você quer que eu mostre um quadro disso aí para os irmãos, para encerrar? Quando José teve aqueles dois homens presos, e os dois teve um sonho, um sonhou que ia espremer a uva no copo do rei. José falou, você vai voltar no palácio. Você vai voltar na sua missão. Você vai voltar ao princípio, onde você estava. Voltar na missão é voltar lá no princípio, voltar onde nós estivemos com Deus, antes da fundação do mundo. Você vai voltar para lá. Mas falou para o outro, mas você vai morrer, porque você carrega um cesto com 3 andares na cabeça, cheio de pães, e as aves não comem pães? Comem. Então isso mostra que esse 3 cestos aí é trindade. Você anda com 3 Deus na cabeça. E isso aí mostra que você vai morrer. E morreu mesmo, porque andava com a trindade na cabeça. E a marca da besta aí é a trindade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, Pastor Joel, em Ezequiel 1,15, há a descrição de uma visão das rodas, incluindo uma roda dentro de outra roda. Qual o significado bíblico por trás dessa visão? Agradeço e Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão Marcelo. Deus te conserve, você e sua família. E eu agradeço de você me acompanhar. E você dá ânimo a outro. Deus te conserve. A roda dentro da roda é os 4 evangelhos. O Breno disse que é os 4 evangelhos. O Mateus, Marcos, Lucas e João é as 4 rodas. E aquele homem de branco e tal, que era visto, era Jesus. É os 4 evangelhos, você vê que quando virava uma, virava a outra. Tudo do mesmo rumo. Mostrando que os 4 evangelhos estão em comum acordo. Em comum acordo. As 4 rodas, a roda dentro da roda, é os 4 evangelhos. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta agora do irmão Júlio Braz. Ele pergunta, por que Esther preparou 2 banquetes para entregar a Amã e não entregou logo no início? A Esther, porque ninguém tinha feito aquilo para Assuero. Ele vinha vindo de uma esposa chamada Vasti, terrível, bonita, era bonita. Mas é só boniteza, é a igreja, né? Pentecostais. A Vasti era os pentecostais. Ela estava numa festa também.
E o Assuero estava noutra. Tem duas festas. Tem a festa de Jesus e a festa das igrejas. E eles não deixam a festa deles para vir na festa de Jesus. Eles não deixam, porque a Vasta não deixou. Ela não deixou a festa dela, que era a festa das mulheres, festa das igrejas. E tinha a festa de Assuero. Duas festas. 2 pentecostais. Um pentecostais falso e um pentecostais verdadeiro. Um pentecostais de experiência e um pentecostais de dom. Tem 2 pentecostais aí. E eles não deixam deles para vir no de Assuero. E aí o Assuero escolheu a Esther. E a Esther era diferente de Vaste. Você vê que a Vaste era convidada para vir na presença de Assuero e não vinha. E a Esther não era convidada, ela ia sem ser convidada. E esse é o verdadeiro crente. Ah, estou esperando Deus. Você não tem que esperar Deus, você tem que buscar Deus. Ah, eu estou esperando Deus dar um toque. Vai você dar um toque em Deus. A mulher que deu toque em Jesus foi curada. Não é Jesus que deu um toque nela. Ela que deu um toque nas vestes de Jesus, foi curada. Esses crentes que ficam só esperando Deus, vai ficar aí, irmão. Tem que buscar Deus. Nem o cego de nascença correu atrás de Jesus. O 10 leproso correu atrás de Jesus. Todos eles correram atrás de Jesus, pedindo a Jesus libertação. Agora fica esperando. Estou esperando Deus fazer a obra. Estou esperando Deus me libertar. Fica aí esperando aí. Você vai ver que você vai ficar aí secando. Cadê o altar que eu disse aí lá? Da Anitta lá. Fica aí esperando. Você vai ver se Deus vai vir aí. Vem nada. Então, busca Deus. O irmão Branham diz que é Deus que busca o homem. Mas quando veio Jesus, o desespero é tanto que o homem passou a buscar Deus. O homem passou a buscar Deus. Deus não é o homem buscando ele mesmo. Deus faz tudo. É Deus que busca o homem, mas Deus entra no homem para o homem buscar ele. Então, ela fez 2 banquetes, porque ela queria revelar o diabo. Ela queria revelar o diabo. O diabo tem que ser revelado, irmão. Porque o diabo está em casa. O diabo veio estar na nossa vida. O diabo veio estar na nossa igreja. O diabo veio estar no nosso casamento. O diabo veio estar no nosso trabalho. E nós temos que revelar ele. Se nós revelar ele, ele vai embora. Enquanto nós não revelar ele, ele fica ali, causando dano. Amã era o diabo. Ele estava causando lei para matar Israel. Ele odiava Mardoqueu. Mardoqueu é um tipo. Mardoqueu é um tipo do Espírito Santo. Mardoqueu é um tipo do Espírito Santo. Porque ele se tornou o braço direito de Assuero mais tarde. Quem torna o braço direito é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Mardoqueu apontava para o Espírito Santo. Agora, Amã apontava para o diabo. Viu que um estava fora do palácio, o outro estava dentro. Depois o outro saiu do palácio e o outro entrou no lugar dele. O Mardoqueu tomou o lugar da Amã mais tarde, você vê? Tem que tirar o diabo para o Espírito Santo entrar. Porque Mardoqueu ficava só na porta do palácio, não entrava para dentro. Enquanto que Amã ficava lá dentro. Você vê o diabo lá dentro e o Espírito Santo lá de fora. Isso acontece com a vida nossa. O Espírito Santo está lá de fora, o diabo lá de dentro. Tem lá que o diabo está lá de dentro do lar, fazendo dano, fazendo um casar brigar, e o Espírito Santo lá no portão, querendo entrar e não pode, porque o diabo está lá dentro fazendo furrar, fazendo rolo, fazendo um gritar com o outro, responder para o outro. O Espírito Santo fica esperando o diabo sair para ele entrar, e o diabo sai. Não sai. Então o que Esther tinha que fazer? Tirar o diabo. Ela tinha que tirar o diabo dentro do palácio. Aí, e ela fez 2 banquetes. Ela entrou no pátio, que é o átrio, né? Que é átrio, lugar santo, lugar santíssimo, que é o tabernáculo. Ela entrou no pátio e ele não podia entrar, e ela entrou, e ela alcançou a misericórdia dele, podia matar ela, mas não matou, levantou o cetro dele. Levantando o cetro, mostrava que ela estava salva. Ele levantou o cetro, e Jesus levantou o Calvário. Levantar o cetro, mostrar que está salvo, é levantar o Calvário. Jesus levantou o Calvário. Levantou o Calvário dizendo que nós estamos salvos, que nós pode
podemos entrar. Aí ela entrou. Ela entrou. Quando ela entrou, ela falou, o que você quer? Vou fazer um banquete para você. Olha, a Vaste nunca tinha feito. Agora eu vou fazer um banquete. Fez. Mas eu quero, olha bem que ela falou, eu quero a Amã. Eu quero a Amã, eu quero a presença de Amã. Ela nem pediu a presença de Mardoqueu, não. Eu quero a Amã. Aí ela fez o segundo, ela falou assim, eu quero a Amã. Eu quero a Amã de novo. O Amã ficou orgulhoso, falou, nossa, eu estou sendo convidado. Eu estou sendo convidado para o banquete do rei, eu estou lá em cima mesmo. Estou com o rei, com a rainha, e eu estou no máximo. Eu estou no último grau da escada, eu estou lá em cima. Ele não deixa eu fora de nada. Ele não sabia que aquilo ali estava sendo a perdição dele. A perdição dele. Então, quando foi no segundo banquete, o Assuero falou, Esther, eu não aguento mais. Porque ele descobriu, ele teve revelação, que ela estava fazendo banquete porque ela queria alguma coisa. Ele viu que ela estava fazendo aquilo para ele porque ela estava querendo alguma coisa, então ela estava agradando ele. Você tem que agradar a Deus, irmão. Para você conseguir coisa de Deus, tem que agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. Aí no segundo banquete, o Assuero falou, Esther, fala porque eu não aguento mais. O seu silêncio, o seu segredo. Aí ela falou assim, eu quero a morte do meu inimigo. Mas qual é o inimigo? Esse é a mãe. A mãe, esse aqui. A mãe? É. Ele fez a lei aí que tem que matar meu povo. Ele fez a lei que meu povo vai ser morto. E ele quer que o meu tio prostra perante ele, fica prostrado perante ele. Que é o Espírito Santo, quer que o Espírito Santo a prostra. Quer que o Espírito Santo fique de joelho. Não. E essa mãe é o inimigo. Aí foi com o fim do Amã. Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Ele foi enforcado no mesmo inferno que ele fez para levar nós. É ele que vai. É ele que vai. Ele fez para ele mesmo. Ele fez a cama para ele mesmo deitar. Ele fez a armadilha para ele mesmo. Então ela fez dois banquetes para chegar onde ela queria chegar. Tirar Amã de dentro do palácio. Aí Mardoqueu foi introduzido no lugar dele. Você vê, irmão, tem que tirar o diabo de cena. Ela tinha que tirar o diabo de cena. Para isso, ela tinha que agradar o rei. Você tem que agradar o Espírito Santo, Deus, para Deus tirar Satanás de cena e introduzir o Espírito Santo no lugar dele. Por isso que ela fez o primeiro banquete, ela fez o segundo banquete, para agradar mais ele ainda. Que ela fez 2 banquetes. E nós às vezes, faz um banquete, vai no cultuar Deus, é banquete que nós faz para o Espírito Santo. Às vezes vai um dia, não vai outro. Às vezes não vai no outro culto. Todo culto que você faz é um banquete que você está fazendo para o Espírito Santo. E vai e faz banquete, irmão. Não é ficar lá sentado, lá, moado, lá, sem dar uma palavra, moado lá como coisa que está no velório. Parece que a igreja é velório. Fala amém, glória a Deus, você está dando banquete. Banquete é isso, dá amém para Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus. Isso é da banquete. É da banquete, cada um é uma travessa, o amém é uma travessa, o glória a Deus é outra travessa, louvado seja Deus é outra travessa. Levantar a mão no altar, levantar a mão para cima e gritar, louvado seja o Senhor, Deus. É da banquete, você agrada a Deus, e Deus expulsa Satanás, e Deus introduz na mão ao lugar dele. Tem que tomar o lugar dele. O Espírito Santo tem que tomar o lugar do diabo. Aí tudo vai. Aí a lei é removida, o povo é salvo. Aí a bênção chega. Aí se completa. Mas ela fez 2 banquetes para agradar ele. 2 banquetes. Ela fez 2 banquetes para agradar ele. Um banquete é louvor, né? Um banquete é o louvor. E o outro banquete é a nossa vida vivida. Nossa vida vivida é o banquete.
E o nosso amém, nosso glória a Deus é o outro banquete, 2 banquetes. Tem pessoa que vive uma vida para Deus, mas não dá um amém, quer dar só um banquete. Tem outro que dá amém, glória a Deus, mas não dá vida para Deus. Só dá um banquete. É 2 banquetes que você tem que dar. Você tem que dar um banquete, é a sua vida vivida. O outro banquete é seu glória a Deus, o seu hino, o seu louvor, é o outro banquete. Quando você dá esses 2 banquetes, vida vivida, e dá para Deus louvor, e dá para Deus, e dá para Deus amém, você leva o Jesus a se preocupar com você, ao ponto de perguntar, fala logo o que você quer. Aí você fala, quero o fim do diabo e a presença de Naamã, e a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a última pergunta da tarde, do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, Pastor Joel, dado que Deus é onisciente e onipresente, por que ele perguntou a Adão onde ele estava? Afinal, ele sabe de todas as coisas. Deus é onipresente e onisciente no ministério do Espírito Santo. Quando Deus trabalha no ministério do Espírito Santo, que Deus é 3 ofícios, não é 3 pessoas, é 3 ofícios. 3 pessoas é 3 corpos, 3 pessoas é 3 tronos. Não existe 3 pessoas na Bíblia. A Bíblia não tem isso aí. A Bíblia não fala que tem 3 tronos, só tem um trono. Então, quando ele trabalha no ministério do Espírito Santo, que é Deus, porque Jesus disse, Deus é Espírito, São João 4, 24, Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo é Deus. Nesse ministério, ele é onisciente. Mas no ministério, mas no ofício do homem, ele não é. Quando Jesus esteve aqui na terra no ofício de homem, ali ele não era onisciente, onipresente. Ele é no ministério do Espírito Santo. Aí ele é onisciente, onipresente, no ministério do Espírito Santo. Ele sabe todas as coisas, ele está em todo lugar, e ele é infinito. Mas no ministério de homem, não. E quando ele procurava Adão, ele não procurava no ministério do Espírito Santo. Ele procurava no ministério do homem. Ali ele estava fazendo um papel, fazendo um quadro. O que ele ia fazer depois do Calvário? Ele ia procurar o homem. Onde está tu? Aonde está tu? Então ele está procurando o homem. No ministério de homem. Ali ele fazia o ministério de homem. Quando ele fala também, me arrependo de ter feito homem, ele falava também no ministério de homem, porque com o Espírito Santo, ele não pode ser arrependido do que ele faz, porque tudo que ele faz já sem conhecendo o fim, o princípio e o fim. Então, é ofício, irmão, é ofício, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme o ofício é uma coisa, conforme o outro ofício é outra. É Deus sobre nós, é Deus conosco e Deus em nós. São essas 3 coisas. Deus sobre nós, Deus com nós e Deus em nós. O Deus sobre nós, que é o Espírito Santo, é onisciente e onipresente. Mas o Deus conosco é o homem. Aí que ele procurava Adão, no ministério do homem. Vê que ele desceu. Ele não está no céu procurando. Ele está na terra procurando. Então, aí Adão tinha caído. Então, ali ele estava procurando um homem caído. Ele estava no ministério de homem. Ele estava no ministério de Jesus. Amém. Vamos para os filhos de oração da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pede maior presença do Espírito Santo em sua vida. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também ao seu imóvel para conseguir alugá-lo. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedito Anintes pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Elias Enses pede oração à sua esposa que não está muito bem. E a irmã Raquel da Silva pede oração ao seu favor, pois está com dor de estômago. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, como está escrito em Isaías 53, verso 5, pela tua pisadura fomos sarados.
Cada um dos irmãos está sarado, não tem ninguém doente. E essa enfermidade que está nos irmãos não é deles, é do diabo. E como Satanás lutava pelo corpo de Moisés e o anjo Miguel falou, Senhor, te repreende, Satanás. E como ele queria o corpo de Moisés, agora ele quer o corpo de Jesus. Ele queria o corpo de Moisés, agora ele quer o corpo de Jesus, porque o corpo de Moisés estava morto. E o corpo de Jesus também está morto. A noiva morreu para o mundo. Então ele quer o corpo da noiva agora. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. Agora é a hora dos anjos. Como foi o anjo Miguel que defendeu o corpo de Moisés, agora os anjos estão defendendo o corpo de Jesus. E repreendendo Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Isso quem falou foi Miguel. Agora é os anjos que campam ao nosso redor e livra de todos os mal. Livrando nós, livrando você, irmã. Pastor Verbo, grande guerreiro. Que Deus te abençoe e que Deus restaura tudo que você tem perdido, como restaurou laço para Marta e Maria. Irmão Marcelo, que Deus abra a porta do seu apartamento que você quer alugar, não consegue alugar. Que Deus arruma uma pessoa para alugar, uma pessoa sincera, que não dá problema para você. Que Deus levante essa pessoa e ela existe. E que você aluga seu apartamento que você deseja alugar. E tudo que você tem dificuldade, que você precisa, não esqueça que é um Deus que supre toda a nossa necessidade. Ele está conosco, presente conosco em todo momento. Que Deus te abençoe ricamente, meus irmãos, minhas irmãs. Que eu enche você. Você que aprova que só o Senhor é Deus, você um dia desse será levado. Não vai ficar aqui apodrecendo, porque você aprova com a sua vida, como Elias provou, só o Senhor é Deus. Então um dia desse Deus te vem e te leva. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.